Boa tarde, irmãos. Bem-vindos à nossa casa. E a palestra de hoje é sobre o Espiritismo no dia a dia. Quando pensamos no Espiritismo, quando chegamos aqui na Casa Espírita, geralmente a gente chega com sofrimento, né? E temos a ilusão de que as pessoas que estão na Casa Espírita, que são os trabalhadores, já são pessoas muito evoluídas, muito iluminadas, pessoas que não cometem erros. E aí, a gente se frustra algumas vezes porque pensa que não vai conseguir chegar nesse nível, né, de perfeição, que na verdade não existe, como a Beth falou ali no Evangelho, né? Estamos aqui para trabalharmos, para chegarmos a um nível de perfeição possível. Então, no dia a dia, como a gente aplica o Espiritismo? Porque nós espíritas somos pessoas comuns, temos todas as dificuldades, né? E o ser de perfeitos, que está ali no Evangelho, quando a pessoa chega na casa espírita e vê ser de perfeitos, toma um susto, toma um baque e diz, nossa, não vou conseguir chegar, então não tenho condição de ser espírita. Mas o espírita no dia a dia, como eu já falei, é uma pessoa normal. Então nós temos todas as atividades que ali, algumas que estão ali citadas, né? Trabalho, casa, família, os amigos, a saúde, os estudos, o lazer e o centro espírita. Então, não adianta eu chegar aqui, estudar, vir fazer uma palestra e sair daqui lá na minha casa, já chegar brigando com todo mundo, porque tem uma toalha fora do lugar, porque a comida não está pronta, porque o filho não fez o que tinha prometido, né? Todos os nossos atos se refletem naquela base do Evangelho. Nós temos a vontade de seguir o exemplo de Deus. A vontade, nós tentamos. Nós podemos errar, refletir, mudar, pedir perdão, como foi falado também, né? E se renovar a atitude. Então, como no livrinho ali, Seja Espírita, Construindo Dias Felizes, tá ali, seja espírita em todos os momentos, em tudo que fizer, em pensamentos, palavras, escolhas e atitudes. Nesse livrinho aqui tem várias dicas, né? E ali está dizendo assim, na página 252. Não basta entrar no espiritismo, frequentar o centro espírita, participar de um grupo de estudos da doutrina espírita, ouvir palestras, receber o passe. Todas essas ações são importantes, pois enriquecem a alma de conhecimento e trazem respostas às indagações e angústias que nos assaltam. Junto com isso, contudo, é necessário deixar que o Espiritismo entre em nós, propiciando a reforma moral, solidificando a fé, as virtudes, para que saia de nós por meio de nossas atitudes renovadas, ações de caridade e amor ao próximo, a fim de que a sua mensagem possa ser lida no que somos e fazemos. Então, os nossos exemplos, né, como eu falei, é que vão mostrar que nós somos espíritas. Tentamos ser espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, hoje é a terceira vez que a gente vai falar desse capítulo que caiu, né, o Ser de Perfeitos.
capítulo 17. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está falando os caracteres da perfeição, que foi a parte do Evangelho ali no começo, né? Amar os inimigos, perdoar. E aqui nesse capítulo tem o homem de bem, os bons espíritas, as parábolas do semeador, o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então, só nesse capítulo aqui tem tanto ensinamento para a gente aplicar, tentar aplicar, né, que é difícil, a gente sabe que é difícil, no nosso dia a dia. Então, com dever, com virtude, com caridade, com fraternidade, com a vontade de ser bom, ser responsável. Né? Então, os bons espíritas têm que usar o Evangelho e praticar. Então, tem todas as obras básicas que a gente estuda, mas acho que a principal é o Evangelho, porque aqui está a palavra de Jesus, estão os exemplos dele. Tudo que ele passou ali na Terra tem um motivo e tem um ensinamento para nós. Voltando lá, então, no dia a dia do espírita, como é que a gente pode ter algumas atitudes básicas nos nossos lares, principalmente, né? Porque a gente usar aqui dentro do centro espírita as coisas que a gente fala e faz é mais tranquilo, porque a gente está nesse ambiente aqui que é todo de harmonia, né? A gente tenta trazer harmonia, às vezes também dá algumas coisas que um discorda, outro discorda, mas a gente busca o entendimento e a compreensão. Mas lá no nosso dia a dia, como é que a gente faz? Desde dentro do nosso lar. Cumprimentar e ouvir as pessoas. Não chegar nos lugares como se fosse o dono do mundo, né? Não visse as pessoas. Então, cumprimentar é o mínimo da educação, né? E ouvir. Ser receptivo e respeitoso. Receber, acolher, respeitar as diferenças, respeitar as opiniões. Fazer gentileza sempre que possível. Agora eu estava vendo que bonito ali o nosso amigo vem conduzindo uma senhora, ajudando a se sentar. São pequenos gestos que para a gente parece mínimo, mas para quem está recebendo é tão bom, assim, aquece, né? Abrir uma porta, pedir com licença, agradecer. Então, isso é muito bom. Ler o Evangelho e meditar. Ler e meditar. Não ler só por ler. Hoje eu tenho que fazer o Evangelho, eu vou ler ali o Evangelho e deu. Já fiz meu Evangelho hoje. Não, eu vou ler e vou meditar. O que aquilo representa para mim, o que traz de importante para a minha vida. Várias vezes a gente ouve assim, mas é para nós, não é para o outro. Porque às vezes a gente está lendo o Evangelho e diz, viu, isso aí é para ti. Não, é para mim. Eu tenho que aprender. Fazer preces sinceras, dialogar com Deus. Deus está aqui para nos ouvir. Ele acolhe nossas preces. Ele nos ensina até a esperar. Porque às vezes a gente está com tanta pressa por uma resposta e a resposta não é aquela que a gente quer, mas é que a gente tem que receber naquele momento. Então, nós temos que aprender a ouvir Deus também, né? O que significa? Às vezes ele mostra uma saída pelas mãos de outra pessoa. Ele nos conduz em uma direção que alguém nos ajuda a encontrar uma resposta para aquilo que a gente não estava conseguindo descobrir sozinho. Então, aprender a ouvir, aprender a esperar, aprender a serenar, a entender o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, o que tem solução. Não ser o divulgador nem o fomentador de intrigas e fofocas. Às vezes a pessoa chega e vai despejando na gente e a gente já fica com aquela coisa, né? Dá um frio na barriga e tem que sair correndo contar para o outro. Não. A fofoca tem que morrer aqui. A gente tem que morrer aqui, não tem que levar adiante. Porque às vezes até a pessoa não está num bom momento e ela fala aquilo, às vezes até sem pensar e depois se arrepende.
Então, tentar ouvir, tentar compreender por que a pessoa está naquele jeito, tentar auxiliar para ver se tem uma forma dela mudar a opinião e não sair divulgando aquilo que foi falado, às vezes num momento impensado. Então, você encerrou o assunto ali, né? Não ficar alimentando mais as intrigas. Estudar as obras básicas e as literaturas espíritas, como vimos aqui, né, no vídeo que passou antes, temos estudos na casa. Podemos começar com qualquer idade, com qualquer tempo, com qualquer nível de instrução, porque tem as pessoas que facilitam para a gente estudar. Tem gente que não consegue ler com tanta facilidade, compreender, mas tem as facilitadoras que nos auxiliam. Uns ajudam os outros, perguntando, trocando ideias. Então, tem tempo, sim, tem condições de estudar. Desde os pequenininhos que vêm ali para o cantinho, já estão sendo alimentados no Evangelho, já estão começando a ser instruídos. Temos os adolescentes, temos vários grupos de estudo. Então, isso é importante. Anotar o que acha interessante. Como eu disse, às vezes a gente não entende, né? Eu li lá no meu Evangelho, hoje no lar, que eu tenho que perdoar os inimigos, que eu tenho que praticar a piedade. E às vezes a gente está no nosso grupo ali, no Saber Viver, e conversamos e lemos também o Evangelho, alguns trechos, e aí tem momentos que diz, agora eu entendi o que quer dizer a piedade, agora eu entendi o que quer dizer honrar o pai e mãe. Então, com as trocas, nós conseguimos essa compreensão maior. Ouvir músicas espíritas. Tem muita gente que não sabe ainda, mas nós temos músicas espíritas. Se vocês procurarem lá na internet, tem grupos espíritas, tem músicas de vários gêneros. Então, tem sim, gente. Vamos dar uma olhadinha, vamos procurar, porque as outras religiões, elas divulgam bastante a música deles, né? E a nossa parece que é mais restrita. Então, vamos dar uma procurada. E tem músicas divertidas, tem músicas com mensagens de elevação também. Então, tem vários tipos de músicas. Dá para ouvir em casa e levantar assim o astral do ambiente, iluminar, trazer aquela paz, aquela harmonia para dentro de casa. Frequentar uma sociedade espírita, que nem a gente está fazendo aqui hoje, né? Vocês vieram, é um sábado, tá bom, tem solzinho. Então, podia estar num parque, podia estar em outro lugar, mas nos propomos a vir aqui hoje. Então, isso é importante, frequentar o centro espírita, não ficar só vendo pela internet e outros meios, né? Frequentar, fazer parte desse meio aqui, socializar, né? Conhecer as pessoas. Isso também é muito importante e nos traz conforto, porque fortalece. Então, quando a gente faz parte de uma comunidade, a gente fica mais fortalecido. Doar objetos, roupas, alimentos, não só em época de campanha, que agora está na época da campanha do agasalho, mas em todas as épocas, porque as pessoas passam necessidade durante o ano, principalmente alimentos, né? Geralmente as pessoas se comovem mais nas épocas de Natal, nas épocas de Páscoa, durante a campanha do agasalho, mas todo ano é necessário fazer a caridade, durante todo o ano. E principalmente cuidar a qualidade do que eu estou doando. Eu estou doando alguma coisa que eu poderia usar, ou é uma coisa que já não tem condição de ser usada? É inverno, eu estou doando roupa de verão, ou eu estou doando uma roupa de inverno? Um cobertor, uma luva, uma coisa que realmente vai ser necessário nessa época do ano. Então, ter esse cuidado, né? Doar com a intenção realmente de fazer o bem para outra pessoa, não apenas de descartar alguma coisa de dentro de casa. Se voluntariar em alguma instituição,
Aqui na casa temos muitos trabalhadores, todos somos voluntários. Mas para se voluntariar, não precisa ser só numa casa espírita. Pode se voluntariar numa creche, num asilo, né? Para fazer comida para as pessoas de rua. Tem muitos lugares que fazem isso. Então, a gente se voluntaria num lugar que a gente se sente bem. Né? Ou começar por você mesmo. Já vou juntar uns amigos, vou começar a arrecadar as coisas, vou começar a doar. Então, fazer um trabalho voluntário, ele não faz bem só para quem recebe, faz muito melhor para a gente que está ali, porque a gente aprende o valor de que é partilhar o que a gente tem, dar o melhor que a gente tem em benefício de outro. Então, é muito importante a gratidão que vem em forma de carinho, de agradecimento, não tem medida assim para explicar. Só quem já fez que sabe. Cultivar a serenidade nas mais diversas situações. Como falei antes, né? Lá em casa, lá no trabalho. Já cheguei estressado lá, a pessoa me dá bom dia, eu viro a cara. Tá? Porque se eu estou estressada, a culpa não é dos outros. Quando acordar de manhã, já pedir para Deus para iluminar nosso caminho, para nos dar paciência, serenidade, bons modos, né? Porque a gente tem educação, mas às vezes a gente esquece. Então, né, brinca assim, acordou atravessado, hoje dormi meio atravessada, acordei meio de mal com o mundo. Então, vamos pedir para Deus nos lembrar disso quando a gente estiver no caminho dos próximos. Para ter educação e o respeito, a receptividade, né? Usar a mediunidade como uma ferramenta de trabalho no serviço do bem. Temos muitos médiuns que às vezes esquecem, começam a se perder nesse trabalho que é bem difícil, complicado de ser médium. Quando a pessoa começa a estudar, começa a entender e dar sem receber nada em troca, né? Trabalhar pelo bem, usando essa sua mediunidade para o bem, para evoluir, para se melhorar, para cumprir aquela missão, aquela trato lá que fez antes de encarnar, aqui reencarnar, de ser um trabalhador na mediunidade. Então, sempre a serviço do bem, sem esperar nada em troca. Fazer aí no final do dia uma retrospectiva do que eu fiz hoje, quais foram as minhas atitudes, o que eu fiz de bom, o que eu fiz que não foi tão legal, que eu resbalei, que eu enfiei lá os pés pelas mãos e deveria ter feito de outra maneira com aquele conhecimento que eu já tenho hoje em dia. Porque se você não é espírita, tem a desculpa que não sabe, que está ali no Evangelho. Então, aí eu estou errando porque eu não sei. Mas se eu já estou aqui dentro, eu estou estudando, estou aprendendo, eu estou errando com consciência de que eu errei. E aí é mais doloroso. Então, quando terminar o dia, refletir. Que eu consiga melhorar naquilo que eu já sei, pôr em prática aquilo que eu aprendi. E se eu fiz alguma coisa de errada, que eu reflita e no outro dia consiga ir lá consertar, se for possível. Se não for possível, que eu não torne a fazer aquela mesma coisa de novo. Porque errar é humano, né? Mas persistir no erro, aí não tem explicação. Então, refletir, agradecer, esperar, né? Deixa eu ver aqui se eu não estou me achando ali. Aqui. Aqui nesse outro livrinho, Floresça Onde Estiver, do César Braga Said, também tem vários tópicos que são bons para a gente usar no dia a dia, assim. Tá explicando assim, ó.
rever o tamanho das expectativas que criamos e daquelas que permitimos sejam alimentadas em torno de nós. É começar a desconstruir as exigências nossas e alheias, a fim de vivermos mais livres para errar, corrigir e tentar de novo. Não é que eu não posso errar. Tá? Esse livro, gente. Se hoje não dá mais tempo, tente amanhã, sem pressa nem vagar. Acorde com a luz do sol ou com o barulho da chuva, com o céu azul ou nublado. Comece, recomece, encontre um modo mais harmonioso de viver consigo, com o outro e com a vida. É possível. Você consegue, você precisa, você pode, você merece. Então, você merece recomeçar. E quando fala ali, sede perfeitos, ainda bem que nós reencarnamos, porque a gente não precisa sair daqui perfeito dessa, né? Então, vamos sair um pouco melhor do que chegamos. Nós temos em outras encarnações para irmos nos aprimorando, mas vamos fazer tudo possível para sair dessa aqui melhor do que quando a gente chegou. A Joana de Ângeles, que é a nossa mentora, ela nos diz também: o ser consciente não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas se descobre. Então, eu descubro que eu tenho falhas, que eu sou humana, mas que eu estou numa casa espírita, eu me propus a ser espírita, eu tenho que me melhorar. Então, eu posso recomeçar. Eu vou tentar pôr em prática aquilo que eu já aprendi. E agora eu vou ler uma historinha aqui do Conte Mais, que é um raio de sol com duas pernas. Então, é a história de uma menina. Beatriz estava da cor de um tomate maduro. Tinha febre, sentia sede e os seus olhos estavam inflamados. A erupção que cobria suas faces e o corpo ardia como pimenta vermelha. Sarampo é a pior doença que uma pessoa pode ter, pensava a menina. Estava impaciente e irritada. Mamãe, gritou ela de repente, quero tomar uma limonada agora. Espere um pouquinho, meu bem, respondeu a mãe, porque justamente naquele instante um dos gêmeos, o mais esperto, havia derramado um jarro com leite. E foi uma atrapalhada daquelas, pois quando a mãe limpava o leite derramado, o outro gêmeo caiu pela escada da cozinha, e lá se foi a mãe correndo para apanhar, quase sem fôlego, do cansaço e do susto. Mamãe tratou logo de lavar-lhe o rostinho e estava curando seus arranhões quando a Paulina, uma amiga da Beatriz, entrou pela porta dos fundos. Havia alguma coisa em Paulinha que fazia o ambiente melhor, sempre que ela aparecia. Não era uma menina propriamente bonita, mas o seu sorriso simpático agradava a todos. Seus olhinhos alegres e buliçosos parecia que afugentavam todos os aborrecimentos e tristezas. Foi a que a mamãe sentiu. Logo que ela entrou, falou muito alegre. Alô, Paulina, como estou contente em vê-la? Mas espere um momento, você já teve sarampo? Sim, senhora, respondeu a menina sorrindo. Não há perigo. Posso ver a Beatriz? Ai, hoje ela está muito impertinente, respondeu a mamãe com tristeza. Mas a resposta da Paulina não demorou. Bem, disse ela, eu vou alegrá-la um pouco. E lá se foi para o quarto da doentinha. Sarampo é uma doença horrível, eu estou morrendo, exclamou a Beatriz assim que viu a amiguinha. E a amiguinha dela falou tão animada, tão vermelha e tão zangada que a Paulina até achou graça e deu uma gargalhada. Resultado, a Beatriz acabou rindo também da sua própria doença. Depois a Paulina disse,
Chegue para lá que eu vou estender o seu lençol que está todo enrugado. E ajeitando os lençóis e os travesseiros, explicou. Eu tinha de fazer isso umas 40 vezes por dia, quando a maninha Ceci esteve com sarampo. Beatriz sentiu-se mais aliviada e satisfeita com a cama arrumada. Então a mamãe entrou, trazendo uma bandeja com 2 copos e um jarro com a limonada. Ora, viva, vamos ter festa, exclamou Paulinha, brincando. E eu que vim com meu vestido velho. A doentinha gostou da brincadeira e as suas covinhas, que haviam desaparecido há uma semana, agora estavam lá outra vez, no seu rostinho marcado de sarampo. Quando os gêmeos ficaram com sono, Paulina que os colocou no berço e cantou para eles dormirem, enquanto a mamãe preparava o lanche, sossegada. Quando a febre da Beatriz subiu novamente, Paulina procurou um livrinho para ler. Começou a ler para a amiga. Depois a Paulina fez de uma figura um quebra-cabeça, cortou algumas bonecas de papel para distrair a amiga. E a tarde passou depressa. Uma boa tarde, uma alegre tarde. E como disse a própria doentinha, ao despedir-se da amiga, que foi uma tarde maravilhosa. E a Paulina estava feliz, mas ficou mais feliz ainda quando a mãe da Beatriz, ao acompanhá-la até a porta, disse-lhe estas palavras. Muito obrigado, Paulina. Como é bom ter gente como vizinha, um raio de sol de 2 pernas. Então, ela disse que a menina era um raio de sol de 2 pernas, porque trouxe luz e alegria para aquela tarde, na casa da Beatriz, que estava tão triste com o sarampo, né? Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, ser um raio de sol de 2 pernas, a levar alegria, conforto e amor em todos os lugares e ambientes que a gente circular, aprendendo sempre com Jesus, para a gente mostrar que o Espiritismo ele não é tão difícil, nem tão complicado como a gente pensa em algumas vezes, porque pensa na didática, nos estudos, em tudo isso, mas que ele é o Evangelho praticado com o coração. E que assim seja, que possamos sempre seguir o exemplo de Jesus. Gratidão por hoje.